Não, era essa atividade que estava aqui, que estava no finalzinho do capítulo nosso lá da sessão, né? Aí tinha esses fatos contábeis, nesses 9 fatos contábeis aqui, né? Que era para registrar. Aí tinha um balancete de verificação, então estava lá para registrar esses fatos contábeis e apurar o novo balancete de verificação, você entendeu? Como ficaria? O que é um balancete de verificação, gente? Balancete de verificação é assim, ó, é você pegar todas as contas, né? Que, na verdade, o balancete de verificação é o balancete que a gente gera normalmente, tá? Professor, mas qual é a diferença entre balanço e balancete? Vamos lá, balanço, quando você gera um balanço, ele já está encerrado, né? Você encerrou o período, você entendeu? Então, o que acontece? Um balanço normal, se você olhar ele lá, você vai ter que gerar o DRE separadamente e ainda marcar uma opção lá no DRE de não gerar o encerramento. O que é isso? É porque quando você faz o encerramento do balanço das contas, você tem que pegar todas as contas que são de resultado e transformar, levar elas para o patrimônio líquido, certo? Então, você faz isso, você tem que zerar todas as contas, né? Tá? Então, se você olhar um balanço normal, sem eu ter esse cuidado, se você olhar o resultado lá, o DRE, as contas DRE vão estar todas assim, todas zeradas, né? Tudo que entrou a débito também tem a mesma quantidade de lançamento a crédito, para zerar elas, tá? Então, quando a gente está durante o período, a gente não tem um balanço encerrado ainda, né? A gente tirar um balancete lá de 2020, 2021, né? 2020, de repente, você já tem um encerrado, mas 2021 não. 2021 a gente está fazendo ainda. Eu quero ver um balancete. Então, ele vai te dar todas as contas que tem saldo, né? Você gera todas as contas que tem saldo. Vai mostrar isso aqui, ó. Quanto tem no caixa, né? O caixa tem tanto, né? Quanto tem duplicatas, ICMS recuperar, por aí vai. Então, você vai ver todas as contas que são de saldo credor, todas as que são de saldo devedor. E como a gente trabalha na contabilidade onde é partido dobrado, ou seja, para cada débito eu tenho um crédito correspondente, no final tem que dar aqui, ó, total de débito e total de crédito tem que ser iguais, tá? Eu falei grego com vocês, negócio de zeramento de conta, fechamento de balança aí, encerramento? Não, professor. Não, nada, né? Imagina, né? Vocês sabem o que eu estou falando? Acho que sim. Hum. Esse acho aí eu não senti firmeza nenhuma. É mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho aqui. Mais ou menos assim, ó. Vamos supor, né? Deixa eu voltar uma tela, passar uma tela para frente aqui, peraí. Para que vocês tenham lá um balanço, né? E tenha lá ativo, né? Passivo, tá? Aí lá no ativo você tem lá caixa, banco, né? Ó, caixa lá você tem 100, né? Aí lá no banco você vai ter 200, tem estoque, 500 e tem imobilizado lá. Vamos pensar em veículos. Aqui deu 800 mais 200 aqui, só para dar o... Aí você tem o total do ativo aqui, né? Que vai dar 1.000. Então você sabe que o total do passivo também tem que dar 1.000, certo? É a contabilidade. A contabilidade nos obriga a bater, tá? Só que a gente não fez um encerramento ainda. Então vamos pensar aqui no passivo, aqui a gente tem lá fornecedores, né? Aqui tem 150 fornecedores. De impostos a pagar, mais 50. Salários a pagar, a gente tem lá mais 100, tá?
Vamos pensar que o nosso patrimônio líquido, né? Lá no PL, nós temos lá o capital social. Deixa eu ver aqui, deu 200, 300, vamos contar aqui que deu 500, tá? Então, se a gente pegar e somar, nesse momento, vamos lá, aqui nós não encerramos o balanço ainda, tá? Não encerramos. A gente tem aqui que o nosso total do ativo é 1.000. Se a gente for pegar do jeito que está aqui agora, o total do passivo é 800. Assim, professor, mas tá errado, né? Não, não tá errado. É que nós ainda, né, antes de fechar o balanço, fazer o encerramento, o nosso ativo passivo, ele não bate mesmo, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter que ir lá e fazer o zeramento das contas do nosso TRE, né? Vamos pensar que a gente tem lá receita de vendas, né? Ou receita bruta, tá? Que tem lá 1.000, o CMV que deu lá 300, tá? Os impostos, né? Não é só para a gente coisar aqui, que seja 200, tá? As despesas totais lá, despesas gerais, todas as despesas somando, né? Elas vão dar aqui 300. Se a gente olhar o nosso DRI aqui, mais a receita menos isso aqui tudo, né? Nós temos um resultado aqui, né? Certo? Se você pegar aqui, ó, mais os 1.000, né? Menos 300, menos 200, menos 300, você vai ter um igual a 200. É o nosso resultado. Nós sabemos que esse resultado, se a gente levar ele lá para dentro do patrimônio líquido, vai zerar, não vai? Né? Vai dar lá, vai somar 200, porque eu tive lucro aqui, né? Se esse resultado é positivo, então é lucro. O lucro, ele aumenta o meu patrimônio líquido, certo? Só que eu tenho, para a gente fazer isso, nós temos que fazer um lançamento contábil, né? Que lançamento contábil eu tenho que fazer, né? Para poder tirar o valor da que está nessas contas aqui de receita, de impostos, despesas gerais, né? E levar lá porque esse resultado, gente, ele não é uma conta, tá? A gente só está vendo ele, a gente sabe que está dando isso lá, ele mostra, mas ele não é uma conta. Ele não teve ali dentro um lançamento. Não existe esse lançamento de 200 aqui, tá? Esse aqui, ó, pintado de vermelho 6. Esse lançamento de vermelho aqui, ele não existe, tá? A gente olha, nós fizemos lançamento de receita, fizemos lançamento de custo de mercadoria vendida, né? Fizemos lançamento de impostos, fizemos lançamento das despesas, mas esse de resultado, que é uma diferença, esse nós não fizemos, tá? Mas eu preciso que esse valor vá lá para dentro, né? Aqui, ó, embaixo do capital social, aqui, ó, que vem a conta de lucros, né? Tá? Aqui, ó, esses 200, ele tem que aparecer aqui, tá? Aqui dentro. Mas como é que ele vai aparecer aqui dentro? Como é que nós vamos mostrar ele aqui? Eu preciso fazer um lançamento que leve isso para lá. Que lançamento é esse, né? É o que a gente chama de apuração do resultado do exercício. Então, né, o lançamento de apuração do resultado do exercício é assim, ó. Apuração do resultado. Nós vamos pegar, vamos usar a conta que a gente chama de conta ARE, tá? Que é a apuração do resultado do exercício. Aí, por exemplo, nós sabemos que a receita, né? Isso aqui não é negativo, não é positivo, é um crédito. Tá? A conta aqui que diminui são as despesas, são contas a débito. Tá? Então eu quero diminuir essas contas. Como é que eu diminuo, né? Se eu tenho lá R$ 1.000 de lançamento lá dentro da receita bruta, como é que eu zero isso? É só lançar a débito, né? Aí eu fazer um lançamento aqui dentro, ó, de 1.000 a débito dentro dessa conta de receita bruta. Se eu faço um débito aqui, o que que eu vou lá no RE e faço um crédito lá, né, de R$ 1.000, tá? Aí
eu tenho aqui o CMV. Eu quero zerar esses 300 CMV. Como é que eu faço zerar? Ele é débito, eu lanço aqui a crédito. Se eu lanço a crédito aqui, eu vou lá nessa RE e lanço a débito, porque eu fiz um crédito de um lado, eu faço um débito do outro, tá? A mesma coisa eu faço com os impostos, né? Eu venho aqui, lanço 200 a crédito aqui, vou lá na RE e lanço 200 a débito lá, tá? Vou fazer a mesma coisa com as despesas gerais. 300 a crédito, vou lá no RE e lanço lá a débito 300, tá? Básico. Se a gente olhar aqui, se eu tinha 1.000 a crédito e 1.000 a débito agora, qual que é o saldo dessa conta aqui? Aqui fica 0, tá? E essa aqui, a mesma coisa. Se eu tinha 300 a débito, lancei 300 a crédito, essa conta ficou zerada. Nos impostos, idem. Repete a mesma situação em despesas gerais. Então, todas essas contas aqui, né, eu lancei a débito, lancei a crédito e elas ficaram zeradas. Agora, se a gente olhar o nosso RE, né, ele tem R$ 1.000 lançados a crédito e tem 800 lançados a débito, tá? Agora, eu preciso fazer um lançamento que eu vou zerar essa conta aqui. Então, eu venho aqui, lanço aqui. A diferença que está aqui não é 200? Eu lanço aqui 200 no RE, tá? Na próxima do resultado do exercício. Lancei 200 aqui, o que eu vou fazer? Vou lá na conta de lucros e vou lançar aqui, certo? Então, esse lançamento dos 200 aqui, ó, olha só, para ele sair, né? Deixa eu voltar para outra tela grande que eu consigo ver para vocês. Ó, esses 200, a gente sabe que ele existe, né? Tá aqui, lindo, maravilhoso. Só que para ele chegar aqui, eu não posso levar direto aqui. Eu tenho que fazer todo esse lançamento aqui, ó, zerando essas contas, tá vendo? Esse lançamento vem dentro da conta de apuração do resultado do exercício, que é uma conta transitória, ou seja, ela só serve para fazer essa apuração. Aí ela vai ver quanto tem de crédito, quanto que tem de débito, tá? A diferença ela complementa. No caso, como a diferença aqui que eu tenho é um crédito maior, então eu tive mais receita, então eu lanço a débito aqui e vou lá na conta de lucros e lanço a crédito, tá? Então, ó, esse com esse, o débito e crédito. Aí sim, esses 200 aqui, ó, são esses daqui, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, e se fosse prejuízo, como é que ia ficar? Tá? Vamos pensar, né, que o meu capital social aqui fosse 1.000. Tá? Então aqui nós já teríamos aqui uma conta, né, vamos tirar esses 200 aqui. Aqui eu já teria 1.300, né? Quer dizer, se eu tenho um total de passivo de 1.300 e ele é maior que o meu ativo, quer dizer que essa conta aqui, ó, de lucros, ela tem que ser menos 300, né? Certo? Por quê? Eu tenho que lançar uma com um valor negativo para poder diminuir o total do meu passivo, certo? Então vamos pensar que aqui, ó, que a nossa tem a nossa receita aqui, mas aqui na nossa despesa fosse R$ 900 de despesa, tá? Só para a gente zerar isso aqui. 900? Deixa eu ver, deu 200? Não. Tem que dar aqui 800. Tá? Então aqui, ó, nós lançaríamos aqui 800 a crédito aqui. Esses 300 aqui seria 800. Tá? Então aqui, ó, nós teríamos aqui nessa situação, tá? Nós teríamos 1.000 a crédito, né? Nessa conta. Se eu somar isso aqui agora, do jeito que está aqui, ó, tá dando 1.300 a débito, certo? Se está dando 1.300, para mim zerar essa conta, porque essa conta é transitória, ela tem que ser zerada. Os lançamentos vão para ela, mas saem automaticamente, ela zera, tá? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um lançamento a crédito aqui dentro de 300. Se eu faço a crédito de 300 aí, eu vou fazer a
débito de 300 aqui. Só que não é, né? Aqui, ó, que a gente considera lucros ou prejuízos, né? Na verdade, não existe uma conta só. Aí sim, esses 300 a débito aqui, ó, é esses 300 negativo ali dentro, né? Por quê? Ele está negativo porque seria um 300 aqui, devedor, tá? Aí o total do nosso passivo seria 1.000 também, tá? Mas a nossa apuração do resultado, ela sempre vai passar por dentro dessa apuração do resultado do exercício, tá? O nome já disse, é uma conta já transitória que só serve para isso, tá? Então, quando pedirem para vocês, fazer zeramento, o pessoal chama assim, fazer o zeramento de conta, né? No primeiro momento que a gente ouve isso, que ninguém explica para a gente fica doido, para que zerar a conta, né? Tá? A gente pode analisar, se vocês pegarem razões de conta ou balancete, né, de alguns anos, vocês vão ver que essas contas aqui, ó, patrimoniais, que são as contas lá do ativo e do passivo, que são as contas dentro do balanço patrimonial, elas nunca são zeradas, assim, não tem um lançamento que é para zerar elas, né? Pode zerar, pode, né? Da movimentação. Mas elas não são feitas para zerar mesmo, né? Tá? Agora, essas de resultado, né? Que é o DRE aqui, ó, tá? Então, como a gente diz, o nosso DRE, ele é montado e é demonstrado com base no princípio da competência, tá? Então, o DRE, eu mostro tudo que aconteceu dentro do período, tá? Então, quando eu começo o DRE do ano seguinte, todas essas contas aqui, ó, qual que é o saldo de cada uma delas? É zero, tá? Vai começar em 1º de janeiro, todas essas contas zeradas, tá? As contas de receita e despesa. Então, aquilo que a gente vê é somente o demonstrativo daquilo que aconteceu dentro do ano, né? No nosso caso, o ano social, tá? Então, por quê? Chegou no final do ano, esse resultado que a gente vai ter aqui, né? No caso dessa aqui, não seria 200, né? Que seria 300 negativo ainda, né? Tá? Esses 300 negativo aqui, por exemplo, como é que eu faço para levar esses 300 lá, que aqui no caso não foi lucro, né? Acabou sendo prejuízo, tá? Como é que eu faço para levar esses 300 lá para essa conta, né? Simples, né? Eu jogo na apuração do resultado, da apuração do resultado, o saldo que sobra vai para a conta ou de lucros ou de prejuízos, né? E a gente não tem nem mais essa conta de lucros acumulados, né? Depois das mudanças que teve aí, a gente passou muito tempo ainda falando sobre lucros acumulados, mas não existe, né? Existe prejuízo acumulado, mas lucro acumulado não existe, porque o lucro ele tem que ter alguma destinação. Ou ele for usado para aumentar capital social, ou aumentado para reservas de capital, reservas de lucro, para qualquer tipo de reserva de dentro, ou para distribuição como dividendo, tá? Mas vocês não vão pegar as empresas aí, os balanços dessas empresas, né? Mas decentes, vamos dizer assim, né, que fazem para a Bolsa de Valores essas coisas, vocês não vão ver conta mais de lucros acumulados, tá? Prejuízos acumulados existe, lucros acumulados não, tá? Porque o lucro ele tem que ter uma destinação, tá? O dinheiro não pode ficar ali, porque se ele ficar parado ali, seria mais ou menos o quê? Uma reserva, né? Então ele vai para uma reserva de lucro. E aí tem todo um processo para ser seguido certinho, vocês vão ver. A gente falar de contabilidade avançada, vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. Tá? Deu para entender um pouquinho sobre como é que funciona, gente? Deu sim, professor. Tá? É porque, às vezes, quem está na prática ainda, às vezes tem a curiosidade lá, abrir o sistema, pedir para alguém mostrar como é que funciona, ou olhar um balanço, entendeu? E vai visualizar isso. Mas como eu sei que a maioria não está, né? Então, não está na área, então, às vezes, tem essa dificuldade de vincular o que a gente fala, essas situações, com a prática do dia a dia, você entendeu? Tá? E às vezes até mesmo quem está na prática, né, tem, né, nessa área, está lá no DP, por exemplo, né, e às vezes não tem nem tempo de ver nada de contábil, né, tá? Mas faz parte, tá? Tá. Então, gente, ó, essa atividade que eu tinha passado para vocês aqui, que tinha lá, que é até da apostila, né? Vou mostrar para vocês a resolução dela. Depois, se vocês quiserem fazer, vocês façam. Eu vou explicar como é que eu fiz aqui, tá? Ó, isso aqui é a resolução dela, tá?
como que eu fiz aqui dentro, né? Nós temos aqui os fatos contábeis que ocorreram, né? Lá, dia 1º do 3, foi compra de 100 unidades da matéria-prima Z, né? Aí a gente tem a matéria-prima Z aqui, ó, tá? Ó, eu tinha um saldo aqui, ó, de 19.687,50, e aí nós compramos mais 5.500, só que não é 5.500 de matéria-prima, né? Nessa matéria-prima, ó, 500 aqui é IPI, aí eu tenho uma parte que é ICMS, uma parte que é PIS, uma parte que é COFINS, quanto que é realmente, né, de matéria-prima, aquela coisa que a gente separa primeiro para saber o que, que realmente é estoque e o que, que é créditos aí de tributos a recuperar, tá? Depois na segunda compra, ó, tem 50 unidades aqui já da mercadoria, né? A mercadoria, no caso, ela não me deu crédito de IPI, né? Aí eu só tenho o crédito de ICMS, PIS e COFINS, tá? Como a gente vê aqui, ó, que o PIS e COFINS é 165 7,6, a gente já tem a ideia, né, de que essa empresa já é do lucro real, então ela tem crédito de PIS e COFINS nas entradas, tá? Que se fosse uma empresa do presumido, ela não teria crédito na entrada, tá? Depois comprou insumos, né? Tá vendo? Então, ó, o ZKT, né? Ó, ZKT, né? Esses insumos são usados aqui no caso para prestação de serviço, tá? Então, o que eu fiz aqui na resolução foi pegar cada evento desse aqui, né? E destrinchar ele aqui, ó, tá? Aqui seria o crédito, né? Onde vocês verem negativo aqui nessa planilhinha, ó, entendeu? Tá? É onde foi creditado, tá? E aonde não é negativo é onde foi debitado. Então, por exemplo, aquela compra que foi 5.500 a prazo, nós devemos para o fornecedor 5.500, né? Aí eu tenho lá R$ 500 que é de IPI a recuperar, 660 de ICMS, 975 de PIS, 418 que lancei como COFINS a recuperar, e o estoque de matéria-prima é somente 3.831,25, tá? Então, aqui, nós temos como se fosse aqueles lançamentos de débito e crédito para vocês, né? Onde for negativo é crédito, onde for positivo é débito, tá? Eu vou printar essa tela depois e mandar para vocês, tá? Que aí vocês têm essa informação, né? Que aqui dá para vocês saber quanto foi débito e quanto foi de crédito, tá? Em cada lançamento. E aí eu usei, ó, fato 1, 2, 3, 4, lá eles põem 4.5, eu vou ter 4.1, tá? Que é, aqui no caso é venda, né? Então, ó, pode ver que eu tenho duplicado a receber, onde eu debitei, né? Contra a venda de produtos, só que automaticamente gera os impostos, né? Tá? Você entendeu? Professor, eu não posso já lançar a venda, né? No caso aqui, que é 18 mil, por exemplo, já diminuindo os impostos dela? Não, não pode, né? Tá? Por que não pode? Porque eu tenho que demonstrar minha venda integral, você entendeu? Tá? Na verdade, é em cima do valor da venda que a gente calcula os impostos, certo? Então, aqui eu teria crédito, né? E aqui os débitos correspondentes, tá? Ó, para cada débito de imposto, né? Que é a despesa que eu tive de imposto aqui, eu tenho aqui em cima o a recolher, tá? Não foi feita apuração, esse exercício aqui não pedia apuração. O que seria apuração? No final eu somo tudo que eu tenho aqui a recolher, né, de IPI, por exemplo, e vou diminuir lá no IPI a recuperar que eu tenho, tá? E assim foram feitos com todos os lançamentos, tá? Então, todos os lançamentos que vocês olharem aí, né, tá? Número positivo aqui dentro, ó, nesse cinzinho mais claro, número positivo é débito, número negativo é crédito, tá? Aí depois, na hora aqui, pode ver que o balanço de verificação aqui, ó, débito e crédito, né? Não tem nada de negativo nem positivo, tá? Ó, perdão, não tem nada de negativo, todo número normal positivo. Aí, na hora de fazer a formulazinha, eu pedi para ele interpretar certo o jeito que eu queria, tá? Então, ó, 127.600, 260, na verdade, né? Com mais essas três compras de fornecedores aqui, atingiu 140.960, e assim vai. Então, no final, vocês podem ver, né, que nesse balanço de verificação, débito e crédito estão batendo também, tá? É só para vocês terem conhecimento, né, disso aí, como é que faz. Eu acho bem mais fácil fazer assim, né? Depois que a gente pega o jeito, que a gente entende, fica mais fácil do que fazer aqueles débito e crédito. Porque aqui a gente é como se olhasse o razão inteiro, né? Então, por exemplo, eu pego uma conta qualquer, por exemplo, aqui, né? E eu consigo visualizar tudo, você entendeu? Olha, produtos acabados zero, eu tinha 60 mil,
E aí foi vendido, ó, foi dado baixa por venda, né? Porque eu sei que é uma diminuição do meu estoque, 12 mil, né? Tá? Ficou 48. Mercadoria K entrou no estoque 3.622,50 e depois saiu como custo de mercadoria vendida lá, ó, 4.600, né? Referente a essa venda anterior. E por aí vai, tá bom? Vou já jogar para vocês, senão depois eu acabo esquecendo, né? Vou fazer o seguinte, vou jogar uma atividade. A resolução. Quem que é a André da turma de vocês? Não conheço. É que tá me perguntando que se vai ter aula hoje. Oxe. Mas tudo bem. Vai dar certo. Tá. Gente, então, ó, por que eu também abordei essa questão de custos e despesas, né, de RI ali do coisa? Porque hoje nós vamos falar de custos e despesas, tá? A gente pode falar disso aqui 152 vezes, ou 152 mil vezes. Vai ter sempre alguma coisa que a gente vai ainda ter que apurar o nosso conhecimento sobre isso, tá? Então eu peço que vocês não guardem dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida, vocês compartilhem. Não, eu falo sempre para vocês, não existe dúvida, pergunta besta, tá? Besta é não perguntar, tá? Por quê? Porque aqui é o momento da gente tirar as dúvidas, da gente aprender, da gente ver se o nosso raciocínio está alinhado com da forma mais comum de se fazer. Não vou dizer que às vezes não tem jeito errado, a gente tem um jeito diferente de fazer, né? Tá? Tem coisas que realmente são erradas, mas nem sempre que a gente pensa é errado, às vezes é diferente, tá? Então, gostaria que vocês falassem, tá? Não guardem para vocês a dúvida, tá? Segredos vocês podem guardar, mas dúvida não. Vamos lá. Quando a gente fala aqui no custo das vendas, né, a gente tem essa situação que a gente acabou de ver bastante, até passar a atividade para vocês fazerem, né? Lá quando vocês têm as compras, né? Compra do Maranhão, compra de outro estado da região aqui, norte, nordeste, centro-oeste, né? Ou quando compra da região sul e sudeste, a gente tem diferenças, né? De custos. Por quê? Porque tudo que a gente compra, né, muitas vezes aquela compra, ela não é aquele valor todo como custo, nós vimos isso. Ah, professor, mas quando é uma empresa do Simples, sim. Normalmente a empresa do Simples já não tem crédito nenhum, tá? E já do presumido, ela já tem alguns créditos, né? Por exemplo, de ICMS e IPI, se for o caso, for uma indústria. E já do lucro real, além do crédito de ICMS e de IPI, né? Ela também tem crédito de PIS e COFINS, tá? Então, a composição de custo, ela é muito variável, né? Você pode, de repente, ter 3 empresas que você trabalha com elas e cada uma ter uma forma diferente de compor o custo. Por quê? Porque, às vezes, o que muda, o que define o custo da empresa vai ser o enquadramento tributário dela, né? Se ela é simples, presumido ou real, e também o ramo de atuação dessa empresa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que é indústria, eu tenho uma composição, né? Se eu tenho uma empresa que é só comércio, eu já faço uma composição diferenciada. Se é uma prestação de serviço, é outra forma de fazer. Então, nós temos aí, cada um, nós temos que nos atentar. E assim, ó,
Eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar com uma empresa a primeira vez, o ideal é que você vá na empresa e conheça a empresa, o que ela faz. Ainda mais se for uma atividade, que você não está acostumado. Por quê? Porque você precisa entender o que é custo nessa empresa e o que é despesa, tá? Porque quando você chegar e for fazer classificação de nota fiscal, por exemplo, você precisa ter esse conhecimento, né? De saber o que essa empresa faz. Quer ver, ó? Só um exemplo, eu já até falei isso para vocês em sala, mas é um exemplo que cabe sempre. Com relação a papel, né? Vamos lá, essas resmas de papel A4, esses pacotes de papel A4 que a gente compra, né? Vai lá, por exemplo, no Atacadão, no Mateus, e compra a caixa fechada lá do Report, ou desses outros aí, verdinhos, essas coisas aí, né? O papel, cada lugar, né, cada tipo de empresa, ele pode ter uma classificação diferenciada, né? Por exemplo, se a gente pensar no Report, o Report é um papel de venda lá da Suzano, né? Suzano, o papel Report para ela, quando ela está ali no estoque, né? Aquilo ali é o estoque de produto de mercado de produto para vender, né? Então, para a Suzano, quando ela vende aquele produto ali, é produto de venda para ela. Aí, por exemplo, o Matheus compra. Quando o Matheus compra esse papel, o Matheus já compra esse papel e isso já se torna uma mercadoria para o Matheus. Olha só, lá na Suzano isso era produto. Por quê? Por que produto? Porque ela fabrica isso. Então, como ela tem um processo de fabricação, ela tem todos os gastos para fabricar isso, tem todos os custos, né? Isso é um produto. Então, ela tem lá esse produto elaborado para venda. O Matheus compra e o Matheus vai vender. Para o Matheus, esse papel já é mercadoria, tá? Aí o Matheus coloca lá no estoque dele e vai vender, né? Vamos lá. Se o escritório de contabilidade, né, ele vai lá e compra esse papel, né? Vamos pensar, se for um escritório de contabilidade que apure o seu resultado pelo lucro real, esse papel ele vai entrar como custos de prestação de serviço. Por quê? Porque é um gasto que o escritório tem que é direto, alocado, que é intrinsecamente relacionado com o seu serviço, a prestação de serviço, entendeu? O duro é você saber quanto que você gastou em cada serviço, né? Tipo assim, eu trabalhei com a empresa A, quanto que eu gastei de papel com a empresa A, quanto que eu gastei de papel com a empresa B, como é que foi isso, entendeu? Mas ele é custo. O papel para o escritório de contabilidade é custo, tá? Se a gente pensar, por exemplo, a Cop Service ali, né? A Cop Service ela usa o papel para vender serviço, né? E é um serviço que vai para fora, tudo. Então, ele é um insumo também, sabe? Ele é um custo também para a Cop Service, tá? Agora, vamos pensar. A faculdade vai lá e compra papel, tem que imprimir prova, tem que imprimir outras coisas, né? Tem que, né, os gastos internos. As outras empresas também, vamos pensar aí, a Motoca também usa papel para fazer todo o seu processo interno, né? Usa papel ainda, né? Só que nessas empresas, né, o papel já é utilizado como despesa, né, e já é um gasto lá com material de expediente. O que é esse material de expediente? É aquele material que a gente usa para tocar a atividade do dia a dia da empresa. Então, vocês vão ver muito isso. Professor, e o Matheus? Se o Matheus for lá e pegar uma parte daquele papel e vai usar ali para poder fazer serviço interno. Bom, primeira coisa, ele vai lá, ele vai dar baixa no estoque dele, vai trazer esse papel, né, para se ele quiser contribuir, se ele tiver um estoque desse papel lá dentro grande, vai ter um estoque de material de uso e consumo, né, você entendeu? Ou tira direto e joga para despesa, né, porque olha só, é um papel que estava no estoque para venda e ele passa agora, né, para a despesa, porque não vai ser vendido, vai ser consumido internamente. Detalhe, todo o ICMS, todo o crédito que o Matheus tinha apurado sobre esse papel, né, que ele está tirando agora para consumo, para despesa, né, ele não pode mais ser usado o crédito, tá? Ele não pode mais esse crédito ser aproveitado, tá? Então, por exemplo, vocês compraram uma mercadoria para venda, e aí você teve lá crédito de PIS, crédito de COFINS, crédito de ICMS, né? Crédito de IPI. Se você pegar uma parte dessa mercadoria que era para venda e consumir ela na empresa,
você tem que fazer uma nota de transferência de você para você, e aí você vai, nesse momento, você gera o débito, né? Que você vai fazer pelo preço de custo, né? Você vai gerar o débito dos impostos, que é como se você estivesse devolvendo aqueles impostos que você aproveitou, tá? Certo? Então, você tem esse detalhe. Não sei se vocês tinham noção disso, mas isso tem que ser feito, tá? Até porque, vamos lá. Professor, mas e se a gente não fizer isso? Quem vai saber? Bom, daqui a pouco você tem um bloco K, né, que vai estar para todas as empresas. O que é o bloco K? Você bota ali toda a sua mercadoria que chegou, toda a sua mercadoria que foi, seu produto foi fabricado. Então, você tem que ter documentos vinculando qualquer baixa. Se você não tem um documento da baixa, já começa, o seu estoque está furado, tá? Então, quando a gente fala em custo, despesa, a gente tem esse entendimento que eu tenho que conhecer a empresa para saber o que é utilizado, seja na prestação de serviço ou seja na produção dela, para entender o que é custo, tá? Nas empresas que são predominantemente, ou 100% no caso, né, exclusivamente comerciais, né, são aquelas empresas que não produzem nada e também não prestam serviço. Nessas empresas é mais fácil, porque o que é custo é tudo aquilo que você gastou para ter a mercadoria para vender. Pronto, ó, tudo que você gastou para ter a mercadoria para vender, tá? Ok? Então, isso tudo vai ser o custo. A gente fala em custo da mercadoria vendida, né? Tá? No caso da indústria, eu vou ter o custo do produto vendido, né? E no caso do serviço, custo do serviço prestado. Ok? Então, a gente tem que ter isso. Mas no comércio é mais fácil, né? Veio a nota, geralmente está na nota fiscal, né? Vem na nota fiscal, aquilo ali é custo, tá? Ah, professor, e quando vem seguro lá dentro? Seguro está na mercadoria? É seguro de compra? É custo. Aí frete de compra é custo, né? Vamos lá, frete de compra de mercadoria. Ah, não, eu comprei aqui um balcão que é imobilizado, né, para minha loja aqui, e o cara me cobrou aqui R$ 500 de frete. Esse frete de imobilizado, ele é despesa, tá? O frete de mercadoria é custo, ele vai para o estoque, você joga esse valor dentro do estoque. Vamos lá, é uma perguntinha simples. Você compra a nota fiscal, né, lá, R$ 10.000, você comprou 1.000 produtos, né, na nota fiscal. Então, você tem um custo de R$ 10 por produto, lá, a nota fiscal de 10.000 para 1.000 produtos, R$ 10 por produto. Mas vamos supor que você pagou R$ 1.000 de frete para vir essa mercadoria, tá? Então, isso também é um custo. Então, seu custo não é só os 10.000, seu custo é os 10.000 mais o frete. Então, você vai ter um custo final de 11.000, tá? Por que que isso é custo, professor? Porque se você não pagar o frete, você não recebe a mercadoria, tá? Então, tudo aquilo que você tem que gastar para poder ter a mercadoria à sua disposição, para poder fazer venda, tudo isso é custo. Que é um exemplo de custo que a maioria não se atenta e é custo, é, por exemplo, quando você chega um caminhão, por exemplo, vamos pensar aí, a Nassau que funcionava aí, né? Ah, chegou lá um caminhão de cimento, precisa descarregar esse caminhão de cimento. Aí vai lá, comprar um chapa, né? Somente para descarregar o cimento. O serviço desses chapas, né? Sei lá, gastou aí R$ 500 para descarregar esse caminhão, contratou o chapa lá. Olha lá, o serviço desse chapa, ele é custo, porque sem o chapa, o cimento estaria em cima do caminhão, tá? Então, tudo aquilo que você precisa para ter o produto ou a mercadoria à sua disposição, isso tem que ser agregado no custo dele. Ah, paguei frete, paguei seguro, né, para poder ter mercadoria, tudo isso é custo, tá? Vamos lá. Para compreender como o resultado da organização é apresentado e, dessa forma, como os custos são classificados e evidenciados, é importante a gente destacar o ciclo deles nos diferentes ramos de atividades empresariais, né? No caso das empresas industriais, os custos são formados basicamente por matéria-prima, né? Tudo aquilo que eu uso no produto, e mão de obra, tá? Os quais são alocados diretamente aos produtos. Por que diretamente? Porque eu consigo, ó, é o que a gente chama de custo direto, né? Custo direto é aquele custo que eu sei exatamente quanto eu gastei para fazer um determinado produto.
Por exemplo, eu vou fazer uma, sei lá, uma porta de aço. Então eu sei quanto eu gastei de chapa, quanto eu gastei de solda, quanto eu gastei de ribite, de parafuso, tudo nessa porta, entendeu? E sei também quanto tempo eu gastei da minha mão de obra ali naquele cara, naquele serviço, tá? Então eu consigo, é um custo direto. Nós temos também os custos indiretos. O que são custos indiretos? São aqueles custos que eu não consigo dizer exatamente quanto eu gastei, né, ali. Eu sei que eu gastei, né? Então, por exemplo, você tem a iluminação, né? Quanto dessa luz foi na produção da porta, né? E quanto foi na produção da janela? E do batente? Tá? E aí eu não tenho como saber. O supervisor da produção, ele é um custo, mas é um custo indireto, porque ele não está atrelado a nenhum dos produtos diretamente, entendeu? Ele ficou em cima do produto só. Eu tenho um faxineiro, um zelador lá que limpa o ambiente da indústria. Ele é custo também, tá? Por quê? Porque se ele não limpar, vai dar bagunça ali e pode dar prejuízo. Então, ele acaba sendo custo também. Mas também é um custo indireto. Por que indireto? Porque eu não tenho como dizer quanto que ele gastou ali dado o serviço dele para limpar um setor A, B ou C, entendeu? Tá? Além desses custos que são diretamente atribuídos, né, os custos de fabricação podem ser alocados para a utilização de critérios de distribuição, que é os custos indiretos. Tá? Dessa forma, todos os custos, tanto os diretos, por exemplo, matérias-primas de obra, quanto os indiretos, por exemplo, o aluguel da fábrica, né, salário, até comentei o salário supervisor, manutenção de equipamentos, né, acabam fazendo parte dos estoques de produtos em elaboração. Tá? Então, gente, tudo que é custo, a gente lança no estoque. Tá? Então, vamos lá. Custo, né, de fabricação não vai para o DRE enquanto o produto não é vendido. Né? Eu tenho vários custos, né? O custo direto e os custos indiretos, né? Que chama de CIF, custo de fabricação. Tudo isso aqui, ó, mais a matéria-prima, que aqui dentro aqui eu tenho matéria-prima, né? E tenho mão de obra, tá? Tudo isso aqui, ó, tá onde? É o estoque, tá? Isso aqui não vai para o DRE enquanto eu não vender. Vamos pensar, você passou 2 meses produzindo e não vendeu nada. Então, no seu DRE não vai aparecer nenhum custo. Olha só, tá? Eu não tenho custo. Por quê? Está tudo no estoque. Tudo isso que eu gastei aqui, ó, né? Está tudo no estoque. Agora, vamos supor que eu gastei aqui tudo isso aqui, eu produzi 1.000 unidades, tá? Vamos supor que com matéria-prima e tudo mais, essas 1.000 unidades me custou R$ 20.000, tá? Matéria-prima, mão de obra, salários e tudo mais, tá? E esses R$ 20.000 estão onde? No estoque. Enquanto eu não vender nenhuma unidade dessa, tá? Eu não tenho custo. Ó, é até doido a gente falar, né? Você fabricou, qual foi o seu custo? Né? Eu sei qual foi o meu custo, mas eu ainda não tive custo, né? Teoricamente. Por quê? Porque tá tudo estoque ainda. Não, eu vendi 10 unidades, tá? Vendi 10, né? Fiz uma venda de 10. Então, se eu tive um custo de 20.000 para 1.000, então eu tenho um custo aqui de R$ 20 para cada unidade, né? Para cada unidade que eu produzi, ela me custou R$ 20. Então, quando eu dou baixa, eu vendo 10, aí eu tenho o custo do produto vendido. Quanto custou esse produto vendido? Custou 200, né? 10 a 20 cada, custou 200, tá? Aí eu debito o CPV, credito o estoque. Aí meu estoque era 20.000, meu estoque agora passa a ser 19.800, tá? E eu tinha 1.000 unidades, agora eu tenho 990, tá? Então isso aqui deixa de existir no estoque, aí sim
eu vendi essas 10 unidades, por quanto eu vendi? Sei lá, vendi aí, né, por R$ 300 cada um, tá? Então, aqui eu tive R$ 3.000 de receita. Tirando os 200 de custo, me sobra aí 2.800. Ok? Vamos lá. Quando vocês não falarem, eu continuo, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês param e grita e não deixa passar para frente. Tá? Eu vou considerar que está todo mundo entendendo. Segundo o vice-conte, né, os estoques representam bens destinados à venda e ao consumo no processo produtivo ou nas operações administrativas relacionadas à operação empresarial. Nesse sentido, no caso da indústria, a matéria-prima é adquirida, é estocada e depois é requisitada e consumida pelo processo produtivo. Vamos lá. Professor, então a gente compra matéria-prima, o que a gente faz? A gente põe ela no estoque. Mas no estoque, eu não vou vender matéria-prima. Não, sim, mas você vai ter um estoque de matéria-prima. Então, toda vez que você vai fazer a produção, é feita uma solicitação, uma requisição para tirar, para usar uma certa quantidade de matéria-prima, certo? Então, você vai dar baixa nessa matéria-prima e colocar ela em produto em elaboração, tá? Se for um produto rápido, você já joga direto o custo dela para dentro de produto acabado, tá? Vamos lá. Você comprou chapas aí, cano, tábua, é, espuma, tecido para fazer cadeira, né? Cadeira de escola. Então você vai usar uma parte ali, né? Você tem um estoque de cano, você tem um estoque de madeira, você tem um estoque de tecido, né? Você tem um estoque que dá para você fazer, vamos pensar aí, 2.000 unidades. Só que se você vai fazer só 500, por exemplo, você não vai requisitar o 100% do estoque, você vai requisitar só o proporcional que você vai precisar. Então, aí você dá baixa no estoque de matéria-prima, porque essa matéria-prima vai ser produzida, né? E depois de produzida, ela vai virar produto em elaboração. Produto elaborado. Depois que as cadeiras estiverem prontas, né? Vira produto elaborado. Se a cadeira não estiver pronta, ela vira produto em elaboração, tá? E aí você vai ter o estoque de produto acabado para venda, que são as cadeiras prontas. Você tem estoque de ferragem, né? De ferragem, de tecido, de madeira, de tudo lá, né? E aí você vai ter também o estoque das cadeiras prontas, tá? Então, aí você faz essa alocação e aí você vai controlar quanto você tem de matéria-prima, quanto você tem de cadeira pronta, né? E com o tempo você começa a ver também, tipo assim, quantidade de matéria-prima que eu consigo utilizar para fazer determinada quantidade de cadeira. Por quê? Porque a gente sabe que em todo processo produtivo existe um percentual de perda, seja grande, baixo ou médio, né? Mas você tem um percentual de perda, tá? Vamos lá. E junto com a matéria-prima, né? Adiciona-se às matérias-primas os custos com mão de obra, tá? E alocação dos custos indiretos. E tem-se o valor dos produtos em elaboração, que depois de finalizados são transferidos para produtos acabados, ficando disponíveis para a venda, tá? Por sua vez, no caso das empresas comerciais, né, estocam-se o quê? As mercadorias que já são prontas, né? Bem como os demais gastos executados no momento da compra. Então, o que a gente entende aqui frete ou descarrego de mercadoria, seguros, tá? Tudo isso está aqui. Tá? Vamos pensar que, professor, a empresa que eu trabalho, ela não paga frete, ela tem um caminhão que vai buscar, tá? Então, a viagem toda que esse caminhão faz para ir lá, para voltar, tudo isso é o custo dessa mercadoria, tá? Então, tipo assim, vamos supor que você tem um motorista que ele fica somente por conta disso, né? Então, é só para buscar isso. Então, você tem esse motorista somente para buscar mercadoria. Então, ele acaba sendo, vamos dizer assim, todo o gasto que você tem com esse motorista, com esse caminhão, né? Tudo isso seria, como se diz assim, um frete. Só que é interno, você não vai pagar para terceiros, mas você tem esses gastos. Esses gastos você tem que jogar dentro do estoque de mercadoria, tá? E aí, se puder separar ainda, tipo assim, ó, quanto eu gastei na viagem X, na viagem Z, por quê? Na viagem X eu trouxe determinados produtos, né, mercadoria. No outro eu trouxe outras. Então, você vai alocar os custos mais diretamente. Vamos pensar, de repente você tem uma mercadoria que você busca ela aqui em Araguaína, né, anda aí 250 quilômetros.
já tem outra mercadoria que você tem que buscar em Goiânia, tá? Outra mercadoria em São Paulo. Então, não dá para você fazer o frete num geral, você tem que fazer já o frete direcionado. Por quê? Esse gasto, né, de busca direcionado. Por quê? Porque senão você vai desvirtuar a sua análise, né? Você vai transformar a mercadoria que você busca em São Paulo num custo menor e vai transformar a mercadoria que você busca em Araguaína, que é aqui pertinho, em um custo maior, tá? Essas mercadorias são alocadas na conta de estoque de mercadorias para revendas, né? Quando comercializadas, formarão o custo da mercadoria vendida. Ó, só vira custo mercadoria vendida quando ela é vendida, tá? Por isso que existe o Vzinho. Senão tem o custo da mercadoria. Não, o custo da mercadoria que foi vendida. Essa mercadoria que eu vendi por 25, por 30, por 50, quanto que ela me custou, né? Entendeu? É essa a informação que você precisa saber. Compensa comprar de São Paulo, Pernambuco, do Maranhão, do Tocantins, do Pará, tá? Qual que tem o menor custo, tá? O custo das mercadorias vendidas deriva da transferência dos estoques vendidos para a conta de resultado. Tá? O que, que é isso? Ó, eu comprei mercadoria, essa mercadoria eu comprei para venda. Agora, quando eu vendi ela, eu tenho que apurar se deu lucro ou prejuízo. Então, o valor da que eu gastei para ter essa mercadoria que eu vendi, eu levo ele para o DRE, porque lá no DRE eu vou demonstrar por quanto eu vendi a mercadoria, quanto custou a mercadoria que eu vendi, quanto que tem de impostos juntos e quanto que eu gastei de despesa nas atividades da empresa para poder fazer essas vendas, tá? Isso é o DRE. DRE nada mais é que isso, tá? Nos estoques ficam armazenados todos os gastos necessários para que a mercadoria esteja em condições de venda, por exemplo, fretes e seguros, tá? E o custo da mercadoria, o custo de nota fiscal da mercadoria, né? Ó, no caso da empresa de serviço, o custo dos serviços prestados, né, é formado pela alocação da mão de obra dos insumos necessários para se prestar o serviço. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, aqui eu tenho estoque de matéria-prima. Isso aqui é uma empresa industrial. Aqui é uma empresa comercial e aqui é uma prestadora de serviço. Tá? Então, ó, por quê? Se eu tenho matéria-prima, então eu produzo alguma coisa. Tá? Se eu tenho mercadoria, eu revendo alguma coisa. Revenda é comércio, tá? E no estoque de insumos, geralmente insumos é para prestação de serviço. Por quê? Porque se fosse para industrialização, seria também matéria-prima, né? Tá? Uma mesma empresa pode exercer 3 ramos diferentes em sua operação, ou seja, uma mesma empresa pode industrializar, comercializar e prestar serviços, né? Por exemplo, a DVM é uma situação dessa, tá? Ela só não estava mais prestando serviço, né? Porque ela achou por bem não concorrer com o seu cliente principal, com as vidraceiras. Se ela fosse prestar serviço de montagem, por exemplo, ela estaria concorrendo com o seu cliente, que é o vidraceiro. Mas ela industrializa, né? Então ela tem estoque de matéria-prima e ela também tem comércio de mercadorias, né? Ou seja, ela compra mercadorias prontas e revende ela na mesma situação, tá? Mesmo nessa condição de atividades concomitantes, a classificação dos custos e das despesas deve permitir uma análise dos resultados de forma separada. Isso é, deve haver separação por ramos de atividade e receitas, dos custos e da despesa. Professor, por que a gente tem que separar isso tudo? Porque você tem que saber aquilo que dá dinheiro e aquilo que não dá para a empresa. Tá? Se você nunca não separar, se você não segregar essas informações, né? Como que você vai saber qual que é vantajoso ou não, tá? Às vezes a gente pega assim, vamos pegar aí quer ver um exemplo claro disso, que é muito fácil da gente visualizar, são as fábricas de veículos, tá? Por exemplo, eles têm linhas de montagem, uma linha de montagem para cada tipo de veículo, tá? Então, por exemplo, eles sabem exatamente quanto gastou de mão de obra, quanto gastou de matérias-primas ali, você entendeu? Para montar, sei lá, vamos pensar aí a Ford, montar o Export, tá? E ela sabe exatamente quanto gastou para montar o Ford Ka, seja o Ford Ka hatch ou seja o Ford Ka sedã, ela sabe exatamente quanto gastou.
Tá? Então, ela consegue mensurar no final da história quanto que é o custo dela, né? Assim, e se ela está vendendo, né, pelo preço que vende, se ela está tendo lucro ou não, qual que é o lucro que ela está tendo, se está tendo lucro, né, nessa operação, que a gente chama de margem bruta aí, né, que é o lucro bruto, se é compensador, tá? Porque o lucro, gente, que a gente fala assim, ó, eu vou comprar e vou vender mercadoria, tá? Então, ó, eu compro por 5, vendo por 10. Eu ganhei 5? Não quer dizer, tá? Por quê? Porque eu tenho as despesas. Quanto que eu gastei para vender? Tá? Vamos lá, uma coisa é você ali no Mateus do Bacuri, comprar um produto por 5 e chegar lá na esquina do Denit e vender ele por 10, né? Ó, você comprou aqui de um lado, andou ali 200 metros, vendeu por 10, né? Você praticamente teve gasto nenhum, tá? Agora, vamos pegar esse produto do Mateus, que você comprou por 5 e vai vender lá em Ribamar Pequeno, lá na Suma 1, tá? Aí você paga uma van para ir e paga uma van para voltar, tá? Quanto você gastou? Qual foi a sua despesa? Aí você vai estar lá, você vai ter que almoçar, já é mais despesa. Aí, para você vender, comprar por 5, vender por 10, você vai ter que ter um volume muito grande para poder compensar. Caso contrário, não vai compensar, tá? É aquilo que a gente fala, quando a gente faz o gráfico, né, para saber o ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu tenho um custo fixo, né, que é o custo fixo, ou gasto, né, ou despesa, já é aquilo que eu gasto para abrir a empresa, tá? Então, ele chama de custo fixo, tá? E a partir daqui a gente tem o custo variável, tá? O que é o custo variável? O custo variável é o gasto que eu tenho do produto, né? O custo do produto, mais comissão de vendedor, mais imposto, tudo aquilo que é variável, né? Tipo assim, se eu não vender, eu não tenho. Mas se eu vender um, eu tenho X, se eu vender dois, eu tenho 2x, se eu vender três, eu tenho 3x e assim sucessivamente, tá? Tá? Então, é os custos variáveis. Nosso ponto de equilíbrio, tá? Aqui eu tenho os gastos, né? É quando a nossa receita, né? Eu gero aqui uma quantidade que a receita que vai me dar é exatamente a mesma do coisa ali, né? Dos meus gastos, tá? Então, é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, é um momento em que eu trabalhei de graça, não paguei para trabalhar, tá? Eu não ganhei nada, então estou trabalhando de graça, tá? É o ponto de equilíbrio. O resultado aqui no ponto de equilíbrio é sempre zero. Qual que é o resultado? Zero, tá? Ó, essa separação tem por finalidade, né, conhecer a eficácia de cada uma das operações empresariais, né, bem como tratar separadamente as questões fiscais, uma vez que para todos os anos de atividade existem tributos específicos, né. Dando continuidade ao exemplo que nós apresentamos, né, considera que 50% de cada um dos estoques da empresa foi requisitado ou vendido, né. Então a gente tem essa informação, ó. Eu tinha 10.000 de matéria-prima, tá? Agora eu tenho 5.000, né? Vamos voltar lá, só para rever, ó. 10.000 de matéria-prima, 50 de mercadoria e 5.000 de insumos, né? Ó, eu tenho agora 5.000, os outros 5.000 tá aqui embaixo, ó. Virou produto em elaboração, está sendo produzido. O meu insumo, que era 5.000 também, ficou 2.500, 2.500 está no custo do serviço prestado, ele virou serviço. A minha mercadoria, que era 50.000, sobrou 25.000 no estoque, os outros 25.000 eu vendi, e aí virou lá custo de mercadoria vendida, tá? Essa conta aqui é DRE, tá? Vou botar um resultado aqui, R de resultado. Essa conta aqui também é resultado. Essa conta aqui continua sendo ativo, né, que é estoque. Estoque de mercadoria é ativo. Estoque de insumo também é ativo. E produto em elaboração também é uma conta de ativo, que ainda não virou, não foi vendido ainda, tá? Ó, como é possível observar no quadro aqui, né? 50% do saldo dos estoques de matérias-primas foi transferido por requisição para produtos em elaboração. Tá? Depois de finalizados, esses estoques se transformam em produtos acabados e, quando forem vendidos, em custo do produto vendido.
As mercadorias que estavam em estoque, que posteriormente foram vendidas, são transformadas no CMV, que é essa criatura aqui, né? Esse é o CMV. Tá? E os insumos, quando requisitados e, portanto, quando consumidos na prestação de serviços, né, compõem o custo do serviço prestado. Tá? Tá aqui. Só o produto que eu não vendi, então eu tenho CPV, porque eu tirei do estoque de matéria-prima e esse produto ainda está na fabricação, está no processo de elaboração ainda. Tá? Ele ainda não virou ele nem foi vendido, nem virou estoque de produto acabado ainda. Tá? Existem etapas diferentes, os ciclos, né, dessa atividades compreendem basicamente o processo de compra, estocagem e venda. Exceção ocorre no caso da indústria, que contempla a produção, né, e do serviço, que contempla a execução. Tá? Na verdade, isso aqui, ó, a gente fala, né, na indústria, por exemplo, né, compra matéria-prima, essa matéria-prima vai para a estocagem, aí ela vai para a produção, aí o produto, depois de acabado, vai para a venda, e quando vende, ele vira custo do produto vendido, né? Tá? Que na verdade, vamos lá, matéria-prima vai para estocagem, produção. Aqui nesse meio aqui, ó, aqui tem outro estoque aqui, tá? Tá? Porque produziu e aqui vira um novo estoque para depois fazer a baixa. O CPV, quando a gente lança o CPV, o que é o custo do produto vendido, a gente vai fazer o quê? Mais CPV menos estoque. Sempre que você lançar CPV, sempre você vai baixar o estoque de produtos. Tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, no CMV. Sempre que você baixar o CMV, ele vai sempre baixar o estoque de mercadoria. No caso está aqui, ó, tá? Essa estocagem aqui. Tá? E o serviço prestado, né? O custo do serviço prestado, você vai sempre baixar, né, a estocagem de produtos, né, e você aloca dentro do serviço prestado também a mão de obra, certo? Que você precisa. Então, gente, o processo é isso. Ó, no comércio, eu compro a mercadoria, ela vai para o estoque. Do estoque, eu vendo, né? Aí, depois que eu faço a venda, eu apuro o quê? Eu apuro o CMV. Tá? No serviço, eu faço a venda. Essa venda não necessariamente ela pode estar aqui, de repente eu posso já ter um estoque, tá, antes, tá? Compra de insumo, estocagem, tá? Aí a venda, do meu ponto de vista, a venda pode vir aqui, ó, nesse lugar aqui, tá? Por que nesse lugar aqui? Porque eu lá estoco, aí eu tenho a venda, depois que eu vendo eu presto o serviço, né? É diferente. Ou prestação de serviço depois que eu vendi, teoricamente, né? Pode acontecer o contrário? Pode. Eu posso prestar o serviço e depois emitir na fiscal. Mas, teoricamente, no momento que eu presto serviço, eu já vendi o serviço. Tá? Por isso que ele vem antes. Ok? Alguma dúvida, gente? Deixa eu só pegar uma água aqui, peraí. Conforme nessa figura, né, o ciclo relativo à indústria contempla a aquisição de matéria-prima, que depois é estocada. O setor produtivo, de acordo com a demanda, faz a requisição dessa matéria-prima, que é baixada do estoque e transferida para os estoques de produto em elaboração. Quando o produto é finalizado, ele é baixado dos estoques, né, de produtos em elaboração e transferido para os estoques de produtos acabados. Uma vez vendidos, esses produtos são transferidos dos estoques de produtos acabados para a conta de custo dos produtos vendidos. Tá? O ciclo relativo ao comércio envolve a aquisição das mercadorias que ficam registradas nos estoques de mercadorias para revenda. Essas, quando vendidas, são baixadas dos estoques, e então transferidas para a conta de custo da mercadoria vendida. Já na prestação de serviço, né, envolve a aquisição de insumos que são lançados em estoques
Quando ocorre a prestação de serviço, né, esses insumos são baixados de estoque e transferidos para a conta de custos dos serviços prestados, né? Só para vocês terem uma noção, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, só um pouquinho, o negócio mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou te compartilhar com vocês o material aqui. Quem não conhece a DVM vai conhecer um pouquinho agora. Ó, se você ter uma noção, deixa eu ver se eu aumento isso aqui. A DVM lá, né, na frente dela, tá? Aqui, né? Vista externa ainda. Essas fotos são de 2015, tá? Também aqui DVM. Tá? Tem para Maranhão, 98 empregos diretos na época, 686 indiretos, tudo, né? Estacionamento. Aqui é a parte, o setor comercial da empresa, tá? Então, vamos lá. Esse setor comercial, eles estão aqui para vender a coisa pronta, né? Então, eles todos são despesa, tá? Por quê? Eu não preciso deles para ter o produto, tá? E nem para ter mercadoria, tá? Ó, se vocês verem aqui em cima, aqui, ó, a gente tem algumas mercadorias, porque a DVM não fabrica isso aqui, tá?
Esse aqui já é comprado assim, pronto e já é vendido, tá? Vocês têm aqui, por exemplo, umas portas aqui, ó. O vidro, esse aqui é um mostruário, né? O vidro seria o produto, tá? Enquanto a ferragem toda que vai aqui é mercadoria, tá? Aqui a parte financeira, né? Tá? Aqui é a área de produção da DVM, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, todo o estoque de matéria-prima, tá? Todos esses vidros aqui que vocês veem aqui, essas chapas, tá vendo? Né? Que a gente chama aqui esse aqui de colar de vidro, né? Que vem vários, né? Dependendo da espessura do vidro aqui, vem de 12 até 16, 18 chapas dentro de um colar desse, depende da espessura. Quanto mais grosso o vidro, menos quantidade, tá? Então aqui é todo o estoque de vidros, tá? Ou seja, isso aqui é estoque de matéria-prima, tá? Isso aqui só vai virar custo quando eu vender, tá? E ele só é vendido quando é solicitado um determinado produto, aí é feita a solicitação para o setor responsável, né? Eu acho que tem até foto deles que não tem não. O setor responsável vai dar baixa no estoque de matéria-prima, né? E aí ele vai agregar esse vidro que foi baixado, tá? Na produção, vai jogar em elaboração. Ele fica lá, tá? Em elaboração. Por quê? Aqui eu tenho, por exemplo, que é a mesa de corte, né? Depois tem as lapidadoras, onde tiro depois do vidro, vocês vão ver mais perto aqui, tá? Isso aqui já é lá no carregamento, ó. Já tem, aqui já tem tem vidros aqui, ó, esse vidro aqui são vidros que chamam de vidro fantasia, é aqueles vidros que a gente tem carocadinho, sabe? Que são vidros que esses vidros a gente não trabalha eles, né? A gente só corta um pedaço e vende. Então isso aqui é mercadoria, tá? Aquilo que a gente não industrializa, não muda ele, ele é mercadoria, tá? Aqui é onde os caminhões param para carregar os caminhões, tá? Ó, todos esses vidros aqui, ó, são produtos, né? A DVM comprou a chapa de vidro, recortou a chapa de vidro, fez o trabalho que tinha que fazer, e o vidro tem um detalhe ainda, né, que a grande maioria dele, ele é personalizado, é feito já de acordo com a necessidade do cliente, né? Tá? Então aqui está carregado com mercadorias, tá? Empilhadeira para isso, tudo, entendeu? Ó, isso aqui são ferragens, tá? Então, isso aqui tudo é estoque de mercadoria. Por quê? Essa ferragem a gente compra do fornecedor e vende para o cliente, né? Sem ter nenhum tipo é, de manufatura nela, tá? Do jeito que ela vem, a gente vende. Então, ela é mercadoria. Aqui a gente só faz comércio nessa área aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Refeitório, pista lateral. Refeitório também. Isso aqui é tudo do processo do Promarel, tá? Aqui ponte rolante, né? Ó, aqui a gente está mais próximo dos estoques de matéria-prima, tá? Ó, aqui eles estão carregando uma chapa de vidro para colocar na máquina, né? Para poder fazer o trabalho que vai fazer nela, para cortar ou para lapidar. Lapidar é quando você passa tipo na verdade não é lixa, né? Mas você tira o corte do vidro, você entendeu? Das laterais dele, ó. Isso aqui é um classificador, né? Para você classificar e colocar ele já em ordem, né? Organizados, entendeu? Aqui é uma mesa de corte, né? Que aqui corta o vidro, né? Aqui ela alimenta, na verdade, vem umas ventosas, pega o vidro ali, deita em cima da mesa, e aí corre para a mesa aqui, nessa mesa da frente aqui, onde há os cortes de vidro, tá? Tá vendo, ó? A ventosa pegando o vidro, tá? Aqui é uma mesa para corte manual, tem algum tipo de vidro assim arredondado, alguma coisa assim que a mesa não corta, né? Então é feito manual, tá? Aqui a pessoa está fazendo um acabamento no vidro, né, que chama de escariação, fazendo algum furo pequeno, ou aqueles recortezinhos, como vai colocar aqueles basculantes de banheiro, aquelas coisas, tá? Aqui é o vidro que é perdido, vamos dizer assim, a sucata, né, que sobrou, ou que de repente alguma peça quebrou, né, ou aquelas beiradinhas que sobram, não tem o que fazer. Isso aqui, ele vira mercadoria também, por quê?
eu faço uma devolução, a gente faz uma venda disso para São Paulo para uma reciclagem, tá? Tá vendo? Aqui está carregando um caminhão, ó, para reciclagem, vai para São Paulo. Como a gente tem que ir em São Paulo buscar vidro, buscar as coisas, né? Então a gente aproveita e já leva isso. Então, quando diz, tecnicamente eu não gasto, né, para transportar isso, porque o caminhão tem que ir de todo jeito, tá? Aqui é uma máquina lapidadora, né, que faz esses acabamentos, né, das laterais do vidro, tá? Aqui é a outra, que cada uma faz um tipo, né? Aqui é o sistema que coleta a água que passa lá, porque o vidro onde ele é manuseado, né, cortado, furado, lixado, é sempre com água para poder resfriar ele, senão ele esquenta muito e quebra, você entendeu? Essa água vai para uma decantação, onde ela é reaproveitada várias vezes, tá? Nesse tanque aqui, ó, de decantação. Tá? Aqui já é aqui é a lavadora do vidro, né? Depois que ele sai, depois todo o processo ele é lavado. Por que que é lavado? Porque ele vem para o forno aqui, ó. No forno você aquece ele para mudar a característica dele, transformar ele num vidro de segurança, que é um vidro mais resistente, né? Só que se tiver sujeira no vidro, a sujeira vai selar no vidro, você entendeu? Ela vai colar no vidro, aí você não tira mais, tá? Então, aí o forno, né? E aqui o outro forno mais novo. Aqui bebedouro, algumas coisas que tinha que ter lá para poder passar no Pro Maranhão. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho da DVM para vocês entenderem como é que funciona uma indústria, né? Uma fábrica. Tá? Então, todas essas pessoas que vocês viram trabalhando aqui na fábrica, tá? Isso aqui é o pessoal geral, né? Todo mundo, né? Todas essas pessoas que vocês viram trabalhando na fábrica, todas essas pessoas, elas são custo, tá? Lá na fábrica, lá dentro da fábrica. O pessoal da administração geralmente são despesa, tá? Por quê? Porque eu não preciso deles para ter o produto. E já o pessoal da indústria, sim, eu preciso deles para ter o produto, tá? Só para vocês terem. Então, quando vocês forem trabalhar com uma empresa, o ideal é vocês conhecerem essa empresa, ou pelo menos perguntar, né? Olha, como é que essa empresa funciona, né? Como é que é, né? Engraçado uma vez, a gente estava fazendo lá no SCAL, né? Fazendo a contabilização, né, do estilos motel, tá? E aí tinha lá abóbora, arroz, um monte de coisa, né? Aí nós pegamos aquilo ali e olhamos e falamos assim, gente, o que é isso aqui, né? Aí nós pensamos, né? O povo vai no motel para quê, né? Isso aqui deve ter sido alguma confraternização, né? Mas aí tinha várias notas, né, durante o mês inteiro. Falei, isso no mês inteiro não é confraternização, né? Vamos perguntar o que é? Não, gente. É simples, né? Vamos lá. Lá no motel serve refeições também, não serve? Então, isso era custo, né? Era produtos, né, insumos para as refeições, que eram vendidas para os clientes, tá? Porque tem gente que vai no motel também para comer, tá? Não necessariamente, tá? Vamos lá. Montei uma atividadezinha aqui, básica aqui para vocês, bem simplesinha, tá? O que que é isso aqui, ó? Eu tenho compra, é um produto, um item só. Então eu tive compra, né? Tenho a quantidade comprada, o valor unitário, o valor total, né? Aí tenho, na segunda compra eu tive um custo de frete, e lá embaixo eu tive outra compra no 5, né? Que eu tive também um custo com seguro, tá? E os outros são vendas, tá? E aí? Você já lembra do PEP Swaps? Aqui é custo médio, tá? Fazendo essa primeira compra, como que a gente registraria isso aqui? Agora eu quero que vocês abram o microfone para vocês falarem. Isso aqui do lado direito, a gente monta uma ficha de estoque desse item A. Como a gente faria essa compra? Como faria esse registro aqui? Ih, tá todo mundo dormindo. Tá vendo o quê? Vendo o William Bonner agora?
Vou entender que ninguém sabe fazer isso, hein? Fiz a compra, então isso, a compra é a entrada, então isso vai lá para o saldo, né? Quando eu faço a segunda compra, né? O que acontece com a nossa quantidade? Eu tinha 500, comprei 1.000, virou 1.500, certo? Eu tinha comprado na primeira 5.000, com mais 8.500, agora eu tenho 13.500. Se eu pegar o valor total do que eu tenho em estoque, dividido pela quantidade, eu tenho um custo agora, entendeu? Ó, meu custo diminuiu, por quê? Porque a compra que eu fiz agora é mais barata que a compra que eu fiz anteriormente, tá? Só que eu tenho frete, né? O frete, ele não tem quantidade para ele só aumenta o valor da compra, tá vendo? Ó? De 13.500 passou para 14.250. O valor, a quantidade é a mesma, só que aí acontece, eu faço uma nova divisão, eu tenho um novo custo. Então, ó, esse frete entrou, 750, foi nessa compra de 1.000, tá? Mas no geral ele aumentou o meu estoque em 50 centavos cada unidade, tá? O custo. Depois, quando a gente tem uma venda, né? Qual que é o custo da mercadoria vendida? Tá? Esse aqui, ó. Quanto custou cada mercadoria vendida? 9,50, porque é o valor que nós temos no estoque, né? O último valor apurado que tem ali, ó. 9,50. Então eu tirei 700, tinha 1.500, sobrou 800, né? Qual o custo que essa venda está me levando? Está levando 6.650. Se eu tinha 14.250, tirando 6.650, me sobrou 7.600 no estoque, tá? Ó, o custo que fica é o mesmo, unitário, é o mesmo que sai, tá? Se eu fizer outra venda, essa outra venda também sai pelo mesmo custo, porque eu não tive nada que mudasse o custo do estoque, tá? Eu vou baixando. Aqui eu tinha o custo, tudo que eu comprei antes estava no meu estoque e agora está indo aqui, ó, é o CMV, tá? A saída aqui nesse total, se a gente falar de mercadoria, aqui é o custo da mercadoria vendida, tá? Ó, eu vendi isso aqui, ó, é o preço de venda, tá? Eu vendi por 17.500. Quanto custou essa mercadoria vendida aqui? Custou 6.650, tá? Quanto custou a mercadoria que eu vendi aqui, ó, por 5.200? Isso aqui é o preço de venda, isso aqui é a minha receita, tá? Aqui é a receita bruta, tá? Aqui é a receita bruta. Receita. Aqui é o CMV. Então, essa mercadoria que eu vendi por 5.200 me custou 1.900, tá? Então, eu tenho a receita aqui e tenho aqui o custo. Eu já vi muita gente aí aprendendo a fazer isso, aprendendo a fazer do jeito errado. A pessoa vem aqui dentro e joga o 17.500 aqui, entendeu? Dá a saída com o 17.500. Não, aqui nós estamos falando do estoque, saiu do estoque. Ela vai levar o preço que ela tinha dentro do estoque, tá? A outra compra, né? Aí eu tinha 600 com mais 300, tá? Vai virar 900. 5.700 com mais 3, 750 virou 9.450. Tem um custo médio de 10,50. Ah, mas eu tenho seguro, tem mais R$ 90 de seguro. Beleza. Esse 90 também é agregado no custo do estoque, tá? Tinha 9.450, passei a ter 9.540. No 9.540 eu tenho um custo aqui unitário de 10,60, tá? Aí depois eu fiz uma nova venda, ó. Essa nova venda já, cada mercadoria dela não custou mais 9,50, né? O custo em cada uma delas é de 10,60. Então essa venda que eu fiz por 6.750, isso é receita bruta, tá? Venda aqui é receita bruta, o custo da mercadoria vendida é esse aqui, ó, 2.650, tá? A outra venda, né, que eu vendi por 15.400, o custo dessa mercadoria que eu vendi por 15.400, o custo dele foi 5.830, tá? Final. Eu fiz um total nesse período aqui de 18.090 de compras, tá? Como saiu do meu estoque 17.030, como CMV, tá, ó,
CMV desse período foi 17.030, sobrou no meu estoque 1.060, tá? Que é o mesmo saldo aqui de cima, que sobrou ali é o meu saldo de estoque. Então, ó, entrou no meu estoque 18.090, tá? Mas, como eu já dei baixa pelas mercadorias vendidas no custo, que era relativo a elas, de 17.030, sobrou 1.060 só no meu estoque, tá? Se a gente fizer um DRE, né, uma demonstraçãozinha básica, somando aqui, ó, as nossas receitas de vendas, tá? Ó, receita de venda, isso daqui tudo vai dar, ó, 44.850. O nosso CMV, 17.030. O nosso lucro bruto é a diferença, né, 27.820, tá? Entenderam como é que funciona? É tão simples, né? Quando depois que a gente explica assim, né? Professor, não entendi, não. Qual parte? Eu fiquei bem nessa venda 3, que é 700, 700 e um 25, eu não sei de onde foi que você levou ele. De 25. Esse aqui? Isso. Não, ó, vamos lá. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Galera, essa tabela aqui, da direita aqui, tá? Isso aqui é a nossa ficha de estoque. Esse 25 é o seguinte, vamos lá. Esse 25 é por quanto eu vendi cada mercadoria. Eu vendi, né? O meu cliente veio comprar, ó, eu quero 700 unidades. Eu te vendo R$ 25 cada uma, tá? É o preço de venda, tá? Ó, os 25, o 26, 27, eu vou ter até uma sequência crescendo, ó, 28, tá vendo? É por quanto eu vendi cada mercadoria. Então, quando você pega os 700 vezes 25, você tem o valor da nota fiscal de venda, não é? 200 vezes 26, você tem o valor da nota fiscal de venda também, que é 5.200. 250 vezes 27, também. E o 500 vezes 28 também. Então, tudo isso aqui é o valor das nossas notas fiscal de venda. Quanto nós deu nossas vendas? 44.850. Beleza. Essa mercadoria que eu vendi por 25, quanto que ela custou para mim? Custou 9,50. Tá vendo? Aqui é o custo, ó. 9,50. Tá? Mas eu vendi por quanto? Vendi por 25. Tá? Cada unidade. Então, ó, 700 a 25, a minha nota fiscal foi 17.500. 700 vezes 9,50 foi 6.650, o custo da mercadoria que eu vendi. Tá? Então, quanto que eu ganhei nessa venda? 17.500 menos 6.650. É quanto que eu ganhei, não quer dizer que é de lucro, porque eu vou ter que pagar as despesas, tá? Então, se eu pegar 17.500 menos 6.650, vai dar mais ou menos aqui 9.000 trocado aí, tá? 9.850. É isso mesmo, né? Acho que é. Certo? Entendeu, galera? Esses 25 Entendi. aqui, a gente tem que tomar cuidado, é o preço de venda. Aqui no nosso estoque, nós trabalhamos com o custo da mercadoria, é o valor que está no estoque, tá? É isso que eu falo, que muitas vezes as pessoas, o pessoal, os alunos, quando começam a trabalhar com isso, eles têm eu não sei por que, eles resolvem pegar esses 25 e vir jogar aqui dentro, ó. Você entendeu? Aqui dentro. Era isso mesmo que eu tava procurando os 25 aí. Mas ó, vamos parar. Vamos parar para pensar. Como é que você vai baixar 17.500 no seu estoque se você tem só 14.250? Entendeu? Aí você fica com Ah, mercadoria, você sim. entendeu? Você fica com mercadoria, mas nem sem valor no estoque. Aqui a gente não faz o preço de venda. O preço de venda, ele não entra aqui na nossa ficha de estoque, tá? Ele só vai aparecer mesmo aqui na nossa venda, na nossa planilha de venda. Ele não entra no estoque. Aí o que eu vou apurar? Vamos lá. O meu preço de venda, ó, esses preços de venda que você tem aqui, ó, eles vão ajudar a formar esse resultado das vendas, certo? Já os preços do estoque, eles vão ajudar a formar o CMV. Aí aqui eu tenho a diferença entre por quanto eu vendi e quanto me custou, entendeu? Quanto eu gastei para ter a mercadoria.
Aí eu vou ter lucro ou prejuízo, tá? Nesse caso aqui, nós tivemos o lucro bruto, tá? Alguém mais? Tem mais alguma dúvida disso? Ninguém? Que ótimo. Depois, esse aqui eu acho que não está no material, não, porque esse que eu montei hoje, tá? Professor, só mais uma duvidazinha. E esse 9,50, como é que eu acho ele? Ele está aqui, ó. Olha na coluna da direita aqui, tá vendo? O que é esse aqui, ó? É o valor Sim. total dividido pela quantidade. Toda vez que Ah, tá. muda, eu faço essa divisão de novo, né? Tá? E aqui, ó. Quando mudou o valor aqui, ó, aí eu fui dividir, não deu mais 9,50, aí deu 10,50, tá vendo? Depois Ah, veio tá mais um certo. custo, aí 10,60, você entendeu? Uhum. Tá? Ah, Entendi, se eu comprar professor. uma mercadoria com custo menor, né, individual, ela vai diminuir, né, ali proporcionalmente, né, que a gente está falando em média ponderada móvel aqui, né, diminuir o valor do meu custo no estoque também. Se eu compro mais caro, ela vai aumentar o preço do meu estoque, o custo do meu estoque, tá? Vamos lá. Despesas operacionais, né? Segundo o Greco e Arendt, a demonstração do resultado do exercício deve evidenciar os seguintes subgrupos: despesas com vendas, gerais e administrativas e financeiras, que são deduzidas das receitas financeiras, tá? Essa classificação atende o CPC 26, tá? Que trata das demonstrações financeiras que deverão ser elaboradas ao final de cada exercício social. Conforme vice-conte, as despesas com vendas contemplam os gastos que tenham como origem as atividades de comercialização de produtos, mercadorias e serviços. Podemos citar comissões de vendas, propaganda e publicidade, despesas com marketing digital, fretes e seguros sobre vendas, tá? Tudo isso é despesas com vendas ou comerciais, tá? Gerais e administrativos representam, conforme o Padovese, né, os gastos que são executados para manter a empresa em operação. Gastos administrativos são os responsáveis pela manutenção da atividade empresarial, sendo necessários para que a empresa gere receitas. Tá? São exemplos de gastos gerais: aluguel, né, despesas com internet, água, luz, telefone, honorário, manutenção de computador, material de limpeza, expediente, taxas, emolumentos, prolabore, ordenança, salários de administração, etc. Tá? Aí a gente entra, né, no subgrupo, né, que seria do resultado financeiro. Aí lá dentro nós temos as despesas financeiras, né, que são gastos financeiros, tá? E geralmente as despesas financeiras derivam de operações que demandam tarifas de administração financeira e remuneração de capital. Então, o que é gasto financeiro? Ah, eu tenho tarifa bancária, eu tenho juros lá da minha conta bancária, tudo isso são despesas financeiras. Ah, eu fiz um parcelamento e tenho, vamos lá, peguei R$ 1.000 de parcelamento, vou pagar isso em 10 parcelas de R$ 12, de R$ 120. Então, eu vou pagar 1.200, né? Então, cada vez que eu baixo a parcela, R$ 100 é da parcela mesmo, né, do financiamento, e R$ 20 é despesa financeira. Por quê? É que eu estou pagando de remuneração de capital, tá? São exemplos de despesas financeiras: a tarifa de manutenção de conta, IOF, juros passivos, que é juros que eu pago, tá? Descontos concedidos. O que é descontos concedidos? O meu cliente comprou, aí lá no boletim dele está assim: olha, se você pagar, a sua dívida comigo é de R$ 1.500, mas se você me pagar até tal data, você dou 5% de desconto, tá? Então, esses R$ 75 você vai dar desconto para ele, né? Isso aí, se ele pagar antes, ele vai se tornar para você como um desconto concedido. Então, desconto concedido é uma despesa financeira, tá? E receita financeira é o contrário disso tudo, né? Elas entram lá junto com as despesas financeiras, né? Classificadas só um grupinho separado, lá dentro tem um subgrupo separado, porque eu tenho um subgrupo de despesa financeira e tem um subgrupo de receita financeira, tá? Então, uma amata a outra. Então, a minha receita financeira, eu uso ela contabilmente para, na hora que eu olhar, fazer análise, diminuir a minha receita, minha despesa financeira, tá?
O que são receita financeira? Juros que eu recebo para o cliente pagar em atraso, tá? Ou juros de desconto que eu recebi, ou o rendimento que eu tive de aplicação financeira, tá? Vamos lá. As receitas financeiras possuem, assim como as demais receitas, natureza credora. Em razão dessa característica, né, quando alocadas no grupo de despesas financeiras, como determina a legislação societária e a norma contábil, elas se classificam como contas retificadoras, né? Por quê? Anda junto a receita financeira, ela vem ali embaixo da despesa financeira, tá? Por quê, gente? Porque normalmente a empresa tem mais despesa financeira que receita, tá? Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que a receita financeira eu não coloco ela nem em cima na receita bruta? Simples, porque ela é uma receita que não é da natureza da empresa ter essa receita. Ela pode acontecer? Pode, mas a empresa não trabalha para isso, né? Vamos lá, quem que tem receita financeira como receita mesmo? Bancos, tá? Então, os bancos trabalham, a receita financeira, cobrar juros para ele é um produto, né? É uma receita. Ele tem receita de juros. Receita de juros da poupança, receita de juros aí de cheque especial, de conta especial e tudo mais que vocês possam ter, tá? Receita de juros de empréstimos e por aí vai. Tá? Então, o banco, ele tem a receita financeira como uma receita operacional ali, que é a receita do carro-chefe da empresa. As empresas comerciais, industriais, de prestação de serviço, não. Elas não são, você não monta uma empresa dessa para receber juros do cliente, tá? Você recebe, você monta para poder vender mercadoria, né, e receber em dia. Agora, se o cliente atrasa no pagamento dessa mercadoria, ele vai te pagar juros. Esses juros, tá? A gente trata ele como receita, só que ele não é uma receita operacional lá em cima. Por quê? Porque se a gente tratasse como uma receita lá, normal, receita bruta, você pagaria ICMS, pagaria, de repente, IPI, você entendeu? PIS e COFINS sobre isso tudo, tá? E até ISS. Então, por quê? Seria sobre a receita, tá? Aqui no caso, não. Ele vai lá embaixo no DRE. Ele vai diminuir as despesas financeiras. Professor, e se a minha receita financeira for maior que a minha despesa financeira, o que vai acontecer? Vai ficar, né? Ela vai ajudar a diminuir também as suas despesas operacionais gerais, tá? Ó, para determinar o valor do subgrupo despesas financeiras, portanto, deve haver o lançamento tanto das despesas como das receitas, sendo essas classificadas no mesmo subgrupo para fins de apuração do resultado. Tá? Por exemplo, você tem um empréstimo obtido, né, que você teve um empréstimo, né, no valor de 100 mil, com 2% de juros ao mês. Tá? E aí você concedeu um empréstimo de 50 mil com juros de 1% ao mês. Então, você vai ter os 2% aqui de 100, que é 2 mil, né? E 1% de 500, que é de 50 mil, que é 500. Os 2% aqui, isso aqui são empréstimos que você teve. Então, isso aqui é despesa financeira, tá? Esses juros aqui, ó. Esse daqui é despesa financeira. E esses juros aqui é receita financeira, tá? Seria aqui, ó. Juros passivos, que eu paguei, que é despesa financeira, né? R$ 2.000. Juros ativos, que eu recebi, R$ 500. Como diz que ela é uma conta redutora, ela vai diminuir, tá? Na verdade, isso aqui é saldo credor, isso aqui é saldo devedor. Qual que é maior? O devedor ou o credor? O devedor. Então, o que sobra aqui, ó, é devedor também, tá? Eu tenho 2.000 devedor e 500 credor, vai sobrar 1.500 devedor, tá? Então, saldo devedor. Não gosto de usar esse negócio negativo, tá, gente? Porque a gente não trabalha com número negativo em contabilidade. Ou é devedor ou é credor. Porque o negativo ele pode ser negativo dos dois lados, tá? Eu posso ter uma conta redutora aí, que seria negativa no passivo, e também posso ter uma conta redutora que é negativa no ativo ou no DRE, tá? Bom, o registro contábil das empresas envolverá sempre um débito relativo à despesa
que está sendo registrado e um crédito na contrapartida, que pode ser caixa ou banco, no caso de valores que estão sendo pagos à vista, né, despesas à vista, ou de contas a pagar no caso de despesas que não pagamos ainda. Então, nós criamos o provisionamento, ou seja, nós criamos a obrigação de pagar isso, tá? A gestão eficaz dos recursos financeiros possibilita a redução dos desperdícios e perdas, e dessa forma melhora a capacidade de geração de resultados positivos pela organização. Nesse sentido, no mesmo sentido, as ações de controle permitem a melhoria da geração de receitas, sejam elas da operação principal da organização, sejam elas oriundas de atividades financeiras. Esses conhecimentos adquiridos ajudarão na execução dos processos contábeis relativos ao controle dos custos e despesas e, principalmente, na evidenciação da situação econômica, financeira, patrimonial e de resultado da entidade. Afinal, esta é a finalidade da contabilidade. Eu vou fazer o seguinte: 200 pontos para vocês me mandarem essa resolução aqui, ó, no meu e-mail até 10 horas. Eu não coloquei atividade no portal, então vou ficar isso aqui como atividade para vocês fazerem hoje. Depois das 10 eu mando a resposta aqui. O que vocês vão fazer aqui? Aqui é só a parte de despesas, né? Eu quero que vocês classifiquem isso aí corretamente, tá? O que é administrativa, o que é comercial, o que é despesa financeira, o que é receita financeira, tá? E aí vocês vão dar os totais aqui, em cada uma dessa, tá? Total das despesas administrativas, o total das comerciais, total das financeiras, total da receita, ó, das despesas e da receita financeira. Só separar isso, classificar e me manda no meu e-mail, né, sidneymariano@gmail.com até as 22 horas. Pode ser? Assim, 200 o pontos. que está lá no grupo para fazer aqui, né? O que está lá no grupo. Não, aquilo lá que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês, estava na aula passada, no slide da aula passada, eu só resolvi e mandei para vocês verem como é que foi a resolução. Tá? Tá de boa. Pronto. Está oficializado, vale 200 pontos. Deixa eu até anotar na minha planilha, senão depois eu esqueço quantos pontos eu dei para vocês na atividade. Aí depois das 10 horas, aí eu não recebo mais, e aí eu mando a resposta para vocês aqui no grupo, tá? Pode ser ou tá difícil? Até 10h15, professor. Até as 10, agora é 9h07 ainda. 10h15. Fala nada pra você não, viu? Ela chega atrasada e ainda quer sentar na janelinha. Não tive culpa, minha internet. Ó, vou falar igual um ex-patrão meu. Não transforma o problema seu em problema meu. Mas não foi por minha vontade entrar atrasada. Não, de boa. Até falar aqui que iam te dar uma taca depois, tá? Porque você não tava aí. Não me vê na aula, a culpa não é minha. Gente,